A pandemia não trouxe apenas as dificuldades impostas a estudantes e professores, mas também mudanças no ensino médio. Proposta que teve início de implementação ainda em 2020. As alterações estão basicamente no trabalho de professores e alunos por áreas de conhecimento, alterando a composição curricular, seja em tempo de aula, seja na abordagem dos temas. O período de implementação é visto como delicado por especialistas em educação. Nós temos que entender a pandemia como um fato que foi marcante na vida dos nossos estudantes, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos acreditar que quando eles voltam para as aulas presenciais, eles estarão voltando de férias. Eles não tiraram férias. Eles tiveram todo um tempo em que eles foram privados da convivência, eles foram privados do relacionamento, desse momento coletivo que é fundamental para a dinâmica de aprendizagem. Os estudantes, seja do infantil até o médio, eles aprendem também se relacionando. Isso é fundamental. E isso foi tirado deles. Então, eles retomam precisando se readaptar, se integrar novamente àquele ambiente que eles deixaram de lado por 2 anos. O conteúdo é o que menos importa? Sim, porque se os nossos meninos e meninas não estiverem bem na dinâmica emocional, na dinâmica do relacionamento, não importa uma estrutura e um conteúdo sofisticado, porque eles não vão conseguir processar essas informações. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é cuidar dos nossos meninos e meninas. O conteúdo vem depois. Então, talvez, a ideia é que a gente consiga retardar um pouco a introdução desse novo ensino médio, destas propostas que foram construídas, que, como eu disse, são importantes, os itinerários formativos são muito interessantes, mas talvez numa política de governo, uma política que realmente possa acontecer de uma maneira mais ampla, ela possa vir a ser aplicada numa velocidade um pouco menor. As 298 escolas piloto do novo ensino médio, né, que já estão, portanto, já estão na prática tendo o novo ensino médio, desde 2020, ano que começou a pandemia, né, então, realmente, falar em benefício nesse momento do novo ensino médio é muito complicado, porque a experiência do novo ensino médio, né, prevista e ocorrida, aconteceu até agora durante a pandemia. Né? O novo ensino médio começa a ser implementado nessas 298 escolas piloto do Estado e no resto do país no contexto da pandemia, já com essas novas matrizes curriculares que trazem essa lacuna, né, em relação ao aprofundamento dos conhecimentos de formação básica. Um dos mais fortes argumentos da mudança do ensino médio é garantir protagonismo aos estudantes na hora de decidir o futuro. Daí, a opção por itinerários formativos, que reside nessa escolha de áreas de conhecimento e posterior formação para o mercado de trabalho. Essa falta, digamos assim, de participação, de diálogo e de escuta, tanto das escolas, dos professores, como dos especialistas e das entidades da área da educação, de certa forma, hoje se revela numa verdadeira, eu diria, violência, né, em relação ao currículo e à formação básica comum desse currículo. Por exemplo, literatura e arte, né, disciplinas fundamentais quando a gente pensa, né, numa formação humana integral, elas ficaram reduzidas a um único período semanal de aula apenas no primeiro ano do ensino médio. Então, ou seja, o aluno do novo ensino médio vai ter apenas no primeiro ano um único período de literatura e arte, e ele não vai ver mais literatura e arte no segundo e no terceiro ano. Né? Física, biologia, educação física, sociologia, química, né, também sofreram, todas as disciplinas de forma geral foram bastante reduzidas, né? E não ficaram garantidas essas disciplinas em todos os anos do ensino médio. A questão de formar os jovens do ensino médio, né,
considerando a relação com o mundo do trabalho, isso não é novidade, né? Com o mundo do trabalho ou com o mercado de trabalho, enfim, isso não é novidade. A questão, né, é que a formação desses jovens não pode ser apenas para isso, né? O currículo não pode estar voltado apenas para uma formação que tenha como principal efeito ou finalidade a formação desse jovem para o mercado de trabalho ou para uma adaptação, né, as condições, né, desse mercado de trabalho que tem muito discurso, né, a gente precisa dizer que tem muito discursos falsos a respeito disso, mas que são extremamente sedutores, né, nesse momento da implementação aí do novo ensino médio. Em primeiro lugar, né, a nível de senso comum, meio que se construiu uma ideia geral de que no novo ensino médio, o jovem já seria preparado para uma profissão ou para um campo específico de trabalho, o que não é verdade, né? A maioria dos itinerários formativos oferecidos pelas escolas da rede pública estadual de ensino não são itinerários formativos técnicos ou profissionalizantes. Porque, de forma geral, na rede pública estadual de ensino, os itinerários formativos, eles são compostos por unidades de conhecimento, como eles chamam, né, por disciplinas e conteúdos, de duas áreas do conhecimento que geralmente se combinam, né, no mínimo duas áreas do conhecimento que se combinam para compor um dos 10 itinerários que é oferecido na nossa rede pública estadual, né, aqui no Rio Grande do Sul, que é cidadania e gênero, educação financeira, empreendedorismo, expressão corporal, expressão cultural, profissões, relações interpessoais, saúde e sustentabilidade e tecnologia. Então, há um certo engodo, né, de que o jovem estaria sendo, no novo ensino médio, preparado para, ou tendo nesse novo ensino médio garantida a sua inserção no mercado de trabalho ou maior preparação para o mercado de trabalho. Nós, brasileiros, dentro do modelo educacional que temos, sempre caminhamos muito por um olhar conteudista. Ou seja, nós sempre acreditamos que quanto mais conteúdo colocarmos na mão dos nossos meninos e meninas, melhor preparados eles estarão para a vida, melhor preparados eles estarão para o Enem ou para a universidade. Isso vai um pouco na contramão do que os principais países que a gente admira como países que possuem aí uma classificação bastante interessante em termos das avaliações em relação à educação, né, como o PISA, por exemplo. Então, nós temos lá Finlândia, Dinamarca, Canadá, Singapura, que estão sempre na ponta e nós sempre admiramos. Esses países já deixaram de ser conteudistas há muito tempo. O que eles optaram? Qual é o modelo que foi escolhido? Foi escolhido um modelo de educação onde vai levar os meninos e meninas a que não respondam perguntas, mas que saibam fazer perguntas. Por quê? Porque responder perguntas hoje é uma tarefa muito fácil a partir do momento que nós temos o computador aberto, o notebook aberto, e todas as informações estão disponíveis aí. O que nós temos que fazer é levar os nossos meninos e meninas a que questionem, a que aprendam a argumentar, que aprendam a interpretar um texto, entender o que aquele texto exatamente quer dizer, aprendam a olhar para o diferente e saber relacionar cada uma destas vertentes. Isso, de uma certa forma, nós perdemos. Por quê? Porque nós nos voltamos muito para conteúdos, para completar conteúdos e assim por diante. O modelo proposto, eu gosto, eu acho que ele é contemporâneo, eu acho que ele é um modelo, entendo que seja um modelo bastante positivo. No entanto,
No entanto, nós corremos um grande risco de estabelecermos uma distância entre os que podem construir um processo de ensino-aprendizagem numa escola particular e os que não podem e vão se sujeitar à escola pública, que é sucateada, que é uma escola que está abandonada historicamente, que os professores estão desmotivados, que os professores ganham muito pouco, que os professores precisam dar aulas em 3, 4, 5 escolas, trabalhar de manhã até à noite para ter um salário que seja minimamente razoável. Então, nós temos um cenário que, se não for olhado e percebido com muito cuidado, nós só vamos agravar esse distanciamento. Nós corremos um grande risco de este modelo, que eu vejo como positivo, ser implantado em parte ou na sua íntegra para um grupo elitizado de pessoas. E isso vai fazer com que esse gap aumente, e isso é muito crítico para um país onde as distâncias sociais já são muito grandes. E se isso aumentar, principalmente com esse fato da pandemia, que já trouxe isso, porque as escolas públicas não tiveram aula durante a pandemia, a sua grande maioria, isso já está acontecendo. Se nós aumentarmos ainda esse desenho, eu temo para que, num futuro bem próximo, a gente tenha uma elite pensante e uma gama muito grande de pessoas que ficarão alijadas. Isso vai impactar socialmente, vai impactar politicamente, vai impactar a estrutura industrial, financeira, de tecnologia do Brasil, porque nós não teremos pessoas para trabalhar nestas estruturas, vai impactar o agronegócio, que cada vez mais está ligado a uma área de tecnologia, de um pensamento disruptivo. Ou seja, se nós não olharmos para isso, nós temos aí um cenário que, ao meu ver, pode ser um cenário bastante trágico. E eu não estou sendo não estou trazendo aqui para vocês um olhar apocalíptico, eu estou trazendo para vocês um olhar estatístico, porque basta verificar as avaliações dos meninos e meninas que estão estudando nas escolas particulares e a avaliação dos meninos que estão na escola pública. Hoje, isso já é gritante, essa diferença. Se nós não cuidarmos para que isso diminua, esta barreira, este vão, ele só vai aumentar, e isso será muito crítico para nós nos próximos anos.